Antigo Egito ficou marcado pela presença de 3 impérios. O primeiro foi o Antigo Império, que durou de 3.200 até 2.100 anos antes de Cristo. Este período ficou marcado pela construção das pirâmides, com a função de servir de túmulos para os faraós. Após este, veio o Médio Império, que perdurou de 2100 até 1580 anos antes de Cristo. O marco deste período foi a invasão dos Hicsos. O último foi o Novo Império, que foi de 1580 até 715 anos antes de Cristo. Este império se deu com a expulsão dos Hicsos, mas terminou com a invasão dos assírios. Uma civilização que teve início no continente africano, numa área de deserto, há 5.000 anos, não parecia muito promissora e provavelmente não sobreviveria sem um importante fator, o maior rio do mundo. O rio Nilo tornou-se essencial e sagrado para o povo do Antigo Egito. Essa relação entre eles transformou-se numa bela história, que pode ser refletida na frase "O Egito é a dádiva do Nilo", do historiador grego chamado Heródoto. O Nilo permitiu o desenvolvimento da agricultura, da pesca e também se tornou um meio de transporte. Saindo um pouco da história e entrando na medicina, pode-se dizer que grande parte da medicina egípcia foi desvendada através da descoberta dos papiros, onde muito se foi descrito sobre a prática dos sonnus, como eram conhecidos os médicos da época. Foi através da tradução destes documentos que quase tudo o que se sabe sobre a medicina egípcia pôde ser estudado e desenvolvido. Entre os vários papiros encontrados, 2 são considerados os mais importantes: Ebers e Smith. O papiro de Ebers contém este nome por causa de seu primeiro comprador, George Ebers. Ebers adquiriu o papiro em 1873 por um egípcio desconhecido. Os registros são possivelmente fruto de muitos autores em torno de 1550 a.C., durante o reinado de Amenófis I. Este papiro possui um imenso valor histórico, por conter importantes diagnósticos e prescrições, desde mordida de crocodilo à dor na unha do pé. Ressalta-se descrições para as doenças do coração, como o quadro clínico do infarto do miocárdio. Se examinares um homem que sofre de estômago, que se queixa de dores no braço e no peito, mais precisamente na parte lateral, diz-se então que se trata da doença WID. Deves dizer, é a morte que se aproxima dele. O papiro de Smith foi encontrado em uma tumba em Tebes e possui este nome devido ao seu comprador Edwin Smith, adquirido em 1862. É conhecido como o primeiro livro-texto cirúrgico do mundo. As informações contidas datam de 1700 a.C. No papiro foram descritas 48 lesões traumáticas, seguindo uma mesma ordem: exame, diagnóstico, definição do médico se o mesmo deve aceitar o caso e, se sim, instruções detalhadas da terapia. A medicina no Antigo Egito era voltada para os faraós e a alta sociedade. O que chama a atenção é que os médicos possuíam especialidades, fazendo com que cada faraó tivesse um médico para cada queixa que o mesmo viesse a ter. Os médicos eram tão específicos que um ancestral de Tutankhamen possuía um médico para o olho esquerdo e o outro para o olho direito. Uma das figuras mais importantes da história da medicina do Antigo Egito foi Imhotep. Durante toda a história egípcia, a era de Imhotep foi considerada como uma época de grande sabedoria. O mesmo era tido em tão alta consideração pelos egípcios como médico e sábio,
que 23 séculos após sua morte, acabou sendo deificado como deus tutelar da medicina. Imhotep foi o primeiro a compilar informações sobre como diagnosticar e curar muitas doenças. A título de curiosidade, Imhotep foi o responsável pela construção da primeira pirâmide do Egito. Outro aspecto que se fez extremamente importante para a medicina egípcia foi a mumificação. O ato de embalsamar corpos era feito por médicos especialistas, onde os órgãos eram totalmente dissecados, deixando apenas dentro do corpo o coração e os rins. O restante dos órgãos era retirado e armazenado em vasos preciosos. O cérebro era retirado através das narinas, com o auxílio de instrumentos especiais. Toda a realização da mumificação permitiu o avanço do conhecimento da anatomia e da cirurgia. Destaca-se também o uso de antissépticos e ataduras, fator que também ajudou bastante no desenvolvimento de técnicas. Na área cirúrgica, destaca-se o uso de facas e o domínio da cauterização, largamente empregada na época. Tem-se registro de cirurgiões oftalmológicos e também a prática da circuncisão como medida de higiene. Um fato curioso é que Pitágoras declarou que foi rejeitado por uma escola templo egípcia por não ser circuncisado. Sabe-se que era usada carne fresca para conter hemorragias e já usavam gesso para tratar fraturas. Observou-se nas múmias a presença de artrite reumatoide, mal de Potte e abscessos nos esqueletos. Antes dos procedimentos cirúrgicos, eram realizadas cerimônias de encantamento e magia, sendo um tipo de exorcismo que propiciava um suporte moral ao paciente. Vale ressaltar que a medicina egípcia era uma mistura da aplicação empírica e mágica, contudo, e com o tempo, elas foram se separando, onde cada uma tomou seu espaço na história egípcia. A medicina egípcia ensinou muito aos gregos. Foi o empirismo e não a teoria que teve consequências importantes. O sistema teórico medicinal egípcio foi, obviamente, religioso. Dessa maneira, ele não se diferenciou muito dos babilônios e assírios, que igualava a doença ao pecado, prescrevendo remédios encantatórios. Mas eles tiveram um sistema paralelo de medicina empírica muito efetivo. De uma maneira geral, o atendimento clínico socializado, a vigilância sanitária, a puericultura, a cirurgia, a farmacoterapia, o hospital e o ensino universitário encontrados hoje podem ser identificados na medicina egípcia. Este fato comprova a grande influência da medicina egípcia até hoje e como ela é extremamente responsável por peças-chave do desenvolvimento da medicina moderna. O que à primeira vista aparenta ser apenas história, no mais profundo prova ser o início da revolução da saúde.